Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande irmão, nos abençoe em todos os dias da nossa existência. O tema que vamos abordar hoje é homem novo, homem velho. Será que eles estão em pazes ou eles brigam entre si? Quem é o homem novo? Quem é o homem velho? O homem velho é o eu que eu sou hoje, né? Com as minhas imperfeições, que eu nem quero mais ser, mas é o meu eu real. E o homem novo será o homem renovado. Aí nós podemos dizer homens e mulheres, né? É o homem ou a mulher que almejamos ser. É nosso eu do futuro, o nosso eu ideal, que idealizamos. Paulo de Tarso, lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, escreve aquela frase tão famosa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, nós não queremos mais ser quem somos, é o homem velho, mas ainda não somos quem queremos ser, né? Esse homem novo. Não querer ser quem somos leva a uma insatisfação, uma autodepreciação, um vazio interior, uma inaceitação do nosso próprio corpo, da nossa profissão, dos nossos relacionamentos, e isso é sofrimento emocional. E se caracteriza por um conflito íntimo, ou seja, um desajuste entre o que queremos, entre o que devemos e o que somos capazes de ser ou fazer. Então é um conflito íntimo entre o desejo, o sentimento e as escolhas. Quando Paulo de Tarso escreve porque não quero o bem que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O bem que quero é o meu desejo. O mal que não quero, esse faço. São as minhas escolhas atuais, né? Então existe essa luta entre o eu real e o eu ideal. Uma luta entre as nossas aspirações, quem desejamos ser, e os nossos hábitos, quem somos hoje. Então é uma luta entre o homem novo, quem aspiro ser, e o homem velho, quem ainda sou. Isso pode virar uma guerra interior e gasta uma energia à toa. Essa energia poderia ser utilizada para desenvolver virtudes, talentos, capacidades para fazer a autotransformação. Então, ao invés de guerra, procuremos cumprir os nossos deveres, vigiar e orar, porque a vigilância é prevenção, é estarmos atentos às nossas imperfeições que nos mostram o que devemos evitar. A irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografia Vanderlei Soares de Oliveira, escreve: a maneira mais eficaz de vigiar não é abater o inimigo, mas conquistá-lo, e isso requer muita disciplina e oração. Então, oração é uma busca da alma que desperta em nós forças superiores. Então, em vez de brigar com o homem velho, quem somos, cumpramos as nossas obrigações, vigiemos e oremos. Isso leva à pacificação com o homem velho, leva à serenidade, ao equilíbrio, à lucidez, que nos permite um autoexame mais eficaz, mais imparcial, sem tantas máscaras, sem tantas ilusões. E isso vai facilitar o reconhecimento das nossas próprias imperfeições, dos nossos erros, e com isso nós vamos conseguir aprender com eles. Tudo isso facilita, né, também que assumamos as nossas responsabilidades diante das nossas ações, em vez de ficarmos culpando os outros, porque reconhecemos, né, os nossos próprios erros. E a irmã se fala: nosso adversário interior deve se tornar nosso grande aliado, sendo amavelmente doutrinado. Ela põe doutrinado entre aspas, para que sejamos lúcidos, integrais
E somente amando o que somos é que encontraremos forças para prosseguir. Como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Há pessoas que amam o próximo como a si mesmas, mas há pessoas que odeiam o próximo como a si mesmas. Então, amar-se para poder amar o próximo. Porque como é que a gente vai se amar sem autoaceitação? Como é que nós vamos aceitar quem nós ainda somos sem fazer as pazes com o homem velho? Essa inaceitação de nós mesmos leva à insatisfação crônica, a uma autoexigência de perfeição. E aí nós transferimos isso para os outros, né? Essa exigência de perfeição. Mas nós ainda não somos anjos. Todos temos imperfeições, limites, fragilidades. Como diz o grande orador e escritor José Carlos de Luca no seu livro Feliz. Devemos ter um grau de maleabilidade suficiente para lidar bem com esse contexto híbrido da nossa condição humana. Nem totalmente bichos, nem totalmente anjos. Somos a um só tempo, sombra e luz, miséria e riqueza, escassez e abundância, precariedade e plenitude. Por isso precisamos aceitar essa nossa condição humana e evitar o perfeccionismo. Aceitar-se. Bom, aceitar-se não é estagnar, não é acomodar-se às próprias imperfeições, não é enterrar os talentos, ficar na zona de conforto, né? Aceitar-se é reconhecer em si pontos fortes, pontos fracos, prosseguir na jornada evolutiva com mais autoconfiança, com mais autocontrole, mais otimismo, mais esperança. O espírito Cícero Pereira, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, escreve: olha que interessante. O mesmo Paulo de Tarso que declarou na angústia de suas lutas: o mal que não quero, esse faço. Mais adiante, calejado pelas refregas educativas, afirmou: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, olha, Paulo passou a aceitar-se. Pela graça de Deus sou o que sou. E o crescimento, a mudança exigem esforços, né? Muito esforço, exige superação de obstáculos, exige superação de desafios. E a irmã Cidufo fala que existe a dor do crescimento, que é uma dor natural, faz parte da vida de todos nós. Então, ao longo do desenvolvimento, né, desta vida encarnada, que dores surgem? Quando o bebezinho precisa desmamar, nos primeiros passos da criança, ela quantas vezes rala o joelho, quando vai para a escolinha, que precisa se ausentar do aconchego do lar, quando entra na faculdade, aí são tantos desafios, quando entra no primeiro emprego, é a insegurança também. Então são grandes desafios, mas são dores do crescimento, fazem parte da nossa vida. Mas existe a dor do martírio, que é a autopunição, é decorrente do complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade advém do nosso afastamento de Deus. E aí nós nos sentimos inseguros, impotentes. Então, a dor do martírio ocorre quando não aceitamos a dor do crescimento. Por exemplo, alguém nos critica e aí nós não queremos enfrentar esse julgamento, né? Fazer uma autoavaliação porque achamos que isso foi injusto. Então nós negamos, nós fugimos dessa autoavaliação e pensamos: ele está me perseguindo. Colocamos a culpa no outro. A outra fonte de martírio é o perfeccionismo. Então, eu não posso falhar. Então são autocobranças exageradas que estão além das nossas capacidades e isso nos faz adoecer. O medo de errar, o medo do julgamento do outro. E aí com isso a gente nem tenta mudar, não sai da zona de conforto.
ou quando somos cruéis com o nosso passado, né? Temos vergonha, culpa, nos sentimos fracassados, e aí surge, como diz a irmã Cidufo, a angústia da melhora. É uma reforma íntima com martírio, porque a gente quer uma angelitude imediata. E tudo isso leva a um cansaço conosco mesmos, a desmotivação, a um sentimento de impotência, e a gente pode até desistir desse projeto de renovação. Irmã se diz, a questão não é lutar contra nós, e sim conquistar essa parte enferma, recuperá-la. Isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. Isso vem ao encontro do que disse o grande discípulo de Freud, pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. O que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Então, matar o homem velho, extinguir as sombras, vencer o passado, diz a irmã, se diz Jung, é impossível, porque não existe morte ou extinção, tudo é transformação. Também diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19, a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, jamais matamos o homem velho. Nós podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. É que nem uma plantação que é atacada por pragas, né? Então, uma plantação de trigo, soja, cevada, né? Arroz, ela não é destruída porque ela foi atacada pelas pragas, mas ela é cuidada, é corrigida. O nosso passado é o nosso plantio. Nós não vamos conseguir matar as experiências do passado. Nós só conseguiremos nos enriquecer com novas aquisições. Então, por isso que o homem velho deve ser o nosso grande aliado e para que entremos em harmonia com a nossa sombra, para que conquistemos o passado. A psicologia fala em ressignificar, olhar o passado com novos olhos, um novo entendimento. Então, essa postura de ser contra o passado, de negar, né, quem fomos, é um orgulho que nos enche de autoilusões. E aí a gente quer aparentar ser quem ainda não somos. E, no entanto, Jesus nos ensinou, reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. E aí nós podemos pensar também no nosso adversário interior, né? As nossas imperfeições. Por isso é importante a busca da interiorização. Encarar a realidade sobre nós mesmos, superar essas defesas, essas máscaras, essas fugas, investigar o porquê das nossas reações frente às pessoas, aos acontecimentos, tudo isso sem medo do que encontraremos, porque ainda somos imperfeitos, né? Como disse Jung, só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Isso é autoeducação, é decorrente do autoconhecimento. A psicologia fala em inteligência intrapessoal, que é a capacidade de interiorização, de autoanálise. E cada pessoa está num grau, né, de desenvolvimento de inteligência intrapessoal, ou seja, de autoconhecimento. Uma vez num seminário, profissionais conversavam faziam um treino, né, para estagiários, e eles diziam, né, que o profissional precisa ser proativo, bem informado, atualizado e autoconhecer-se. Aí uma pessoa disse, mas como? Eu me conheço desde que eu nasci, mas eu convivo comigo, eu sei quem eu sou. Mas o autoconhecimento é pensar as próprias experiências emocionais,
é pensar os próprios pensamentos, é escutar-se. E aí, com isso, a gente consegue escutar o outro, né? O que ele tem a nos dizer sobre nós mesmos, não ficamos na defesa. E aí nós assumimos a própria responsabilidade e vamos nos desiludir dessas autoimagens enganosas. Quem eu penso que sou, mas ainda não sou, né? E, e é importante que a gente exercite essa interiorização enquanto estamos encarnados. Porque após a morte do corpo físico, né? Nós seremos despidos das ilusões da matéria, das aparências, das máscaras. Nós vamos nos encarar de frente. Então, a desencarnação nos devolve à realidade. A vida espiritual é um espelho da verdade que nos mostrará quem realmente somos. A gente vê muito isso nos livros mediúnicos, esses relatos de pessoas que desencarnaram. Então, postergar, né, essa tarefa de autoconhecimento é um desamor a si mesmo, é até invigilância. E essa aceitação, né, porque a gente precisa aceitar as nossas imperfeições para reconhecê-las e modificá-las. Então, a aceitação, para ser plena, não precisa só da tolerância, ou seja, fazer as pazes com o homem velho, mas também de auto-perdão. A irmã se fala, precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, cientes de que podemos recomeçar, sempre e sempre. Né? Deus é tolerante e nos vê com as lentes do amor. Lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nós podemos ler: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, né, sejamos pacientes conosco. O auto-perdão, então, depende do auto-amor. A irmã se diz, aprender o auto-amor é o maior desafio da reforma íntima. O que é o auto-amor? É a estima a si próprio, é um estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo para a casa do Pai. Jesus nos contou a parábola do filho pródigo, né? Ele saiu da casa do Pai e aí ele sofreu muito, humilhou-se e voltou modificado para a casa do Pai, né? Então o Pai é Deus, o filho pródigo somos todos nós. Então, irmã, quando saímos da casa do Pai, é quando nos afastamos das leis de Deus. E a irmã se nos dá também algumas orientações. A culpa deve se transformar em autoaferição, né? Autoexame da própria conduta, um freio contra novas quedas. A baixa autoestima, esse complexo de inferioridade, deve se transformar numa capacidade de descobrir novos valores, né, em si mesmo. Então, diz ela, valorizemos aquilo que gostaríamos de ser, contudo, valorizemos também o que já conseguimos deixar de ser, aquilo que não nos convinha. E o medo de errar deve se transformar num arquivo de experiências, um recurso para nos desapegar de padrões, né? Padrões que já não servem mais. Isso nos leva à sanidade física e mental, que nos leva ao prazer de viver. E escreve Hermance, se o foco único for a nossa preocupação com o que não devemos fazer, esqueceremos de investir em nossa renovação. Então, fazer as pazes com o homem velho, com as nossas imperfeições, nos leva a descobrir as nossas qualidades, acreditar nelas, valorizar as nossas conquistas e colocá-las a serviço do nosso crescimento espiritual. José Carlos de Luca, no livro Feliz, escreve: dá muito trabalho continuar sendo infeliz. O que nos faz sofrer é a falta de amor próprio, é não fazer as pazes com o homem velho.
E como fazer as pazes com o homem velho, né? Ser amigo dele? Então, ajustando os nossos propósitos aos nossos limites, às nossas possibilidades, né? É o bom combate, como nos ensina Paulo de Tarso, respeitar os próprios limites, mas nunca desistir da luta. E a reforma íntima é um trabalho processual, né? É um processo, obedece uma sequência, por isso nós precisamos ter paciência conosco. E o caminho é muito extenso, mas o auto-amor é a base da mudança pessoal. Com isso, com o auto-amor, nós conseguiremos fazer as pazes com o homem velho, escaparemos das garras da culpa e do perfeccionismo, sentiremos alegria diante das pequenas vitórias do dia a dia, iremos valorizar os nossos esforços com mais otimismo, mais motivação para prosseguir, encontraremos estímulos para caminhar, né? Dia a dia, cada vez um pouquinho mais, encontraremos a paz interior, né? E aí nós conseguiremos, com essa paz interior, fazer o melhor que pudermos. Agradeço a atenção, a oportunidade desse encontro. Que Jesus, o nosso mestre amigo, nos abençoe a cada dia de nossas existências, abençoe nossos lares e nossos familiares. Muito obrigada.